A partir de agora, passamos a apresentar o programa Cristo Vive, jornalismo na Santa Igreja. Olá, tudo bem? Então, nós da Pastoral de Comunicação da Diocese de Anápolis, a partir de agora estamos aqui na sua emissora para levar até você, com muito prazer, com muito carinho, o nosso programa Cristo Vive. Eu, Paulo Amparo, e o nosso diretor espiritual e reitor do Seminário Maior Diocesano, o Padre Anevair José. Padre Anevair, tudo bem com o senhor? Tudo bem, Paulo, com a graça de Deus, espero que com você também, com a sua família e, claro, com os nossos queridos ouvintes. Muito obrigado, irmão e irmã, pela sua audiência. Que legal. Padre, adentramos nesse mês de setembro. O que a liturgia nos prepara para esse primeiro domingo do mês? Então, nós estamos no 23º domingo do tempo comum e o evangelho desse domingo é Lucas capítulo 14, versículos 25 a 33. Jesus está cercado por uma multidão e, voltando-se, lhes diz: se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai, sua mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, até da própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega sua cruz, não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Portanto, querido irmão, querida irmã, o Senhor aqui reclama de nós um grande amor, porque por primeiro Ele nos amou. Por primeiro Ele renunciou, por assim dizer, entre aspas, não deixa de ser Deus, mas, como nós lemos na carta aos Filipenses, esvazia-se de si mesmo, assume a nossa condição humana, e, portanto, nasce, é reclinado numa manjedoura, depois tem a sua vida pública e vai dar sua vida por nós na cruz, ressuscitar ao terceiro dia e subir ao céu. De lá, com o Pai, enviará o Espírito Santo. E por isso mesmo, querido ouvinte, querido irmão e irmã, Jesus é esse que por primeiro renuncia até a sua própria vida, que carrega a cruz, por amor a cada um de nós. E o Senhor é Deus. Jesus é verdadeiramente homem e é verdadeiramente Deus, é pessoa divina. E por isso mesmo, este, digamos, preceito que ele nos dá de ir a ele, mas desapegando até de pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs da própria vida, não está em contradição com o quarto mandamento de honrar pai e mãe, Ou seja, amar nossa família. Pelo contrário, na verdade, quer reafirmar a importância deste mandamento, porque o primeiro de todos os mandamentos é o amor a Deus sobre todas as coisas, E claro, por causa desse amor, por causa de Deus, amar todo o mais. Portanto, neste sentido, o nosso amor a Deus deve levar a que amemos ainda mais nossos pais, Quem tem mulher, mulher, filhos, irmãos, irmãs, e, claro, a própria vida. Nesse sentido, meus irmãos e irmãs, todos os nossos amores devem estar ordenados ao amor de Deus. Se tiver algum amor do nosso coração que não nos leve a Deus, Jesus chama isso de apego, porque nos impede de amar a Deus sobre todas as coisas. Portanto, vamos, a partir deste evangelho, buscar crescer nesse amor, nessa resposta ao amor de Deus. É verdade. Padre, o senhor falando aqui, eu ficava aqui pensando, não para não, continua. Como é bom ouvir, a palavra de Deus, ler e ver os relatos, etc. Até por falar na palavra de Deus, Padre, todo mês a igreja tem, entre aspas, um tema, um tema para ser vivenciado com mais intensidade naquele mês. É lógico que todos os meses são importantes. Eu lembro que Dom Valdemar falava, nas ordenações que nós tivemos dos neossacerdotes, o mês vocacional. Não, mas não precisa ser só no mês vocacional, não. Pode ser todo mês que as ordenações sejam sempre bem-vindas. Mas, Padre, o mês da Bíblia, da Sagrada Escritura. E eu acho que é o mês que mais se fala de São Jerônimo. Então, é um mês importantíssimo na vida da igreja. E aquela frase muito célebre e antiga: quanto mais conhece, se referindo à Sagrada Escritura, mais se ama a Deus. Padre? É verdade. Nesse ano de 2025, o mês da Bíblia, mês de setembro, digamos assim, a igreja toda é convidada a refletir um pouco mais na carta aos Romanos,
especialmente o lema escolhido para esse ano é a esperança não decepciona, Romanos 5,5, né? E nos coloca diante de uma verdade que atravessa séculos e chega até nós com uma força muito renovada. De fato, Cristo é a nossa esperança e quem nele coloca a sua vida não se decepciona jamais. E esta palavra, como você bem colocou, né, ilumina a nossa vida, nos dá vigor, nos dá ânimo, mas temos outros tantos trechos bíblicos, né? Toda a palavra de Deus, ela vai sendo sustento para a nossa vida. Por isso, meu irmão, minha irmã, neste mês da Bíblia, e claro, ao longo do ano, mas especialmente neste mês, busque crescer na intimidade com a palavra de Deus através da leitura da Bíblia, através da reflexão, da meditação, da oração, ou seja, de uma leitura orante da Sagrada Escritura. É verdade, fica essa mega dica aí para esse mês das Sagradas Escrituras. E agora vamos ouvir o nosso amigo, Padre Rogério, ele que é pároco aqui da paróquia São José Operário, aqui na cidade de Anápolis, e também o coordenador diocesano de pastorais. Com ele nós vamos ouvir um pouquinho, Padre Rogério, sobre essas realidades do ano jubilar, do qual a igreja no mundo inteiro está vivenciando, e é lógico, como que está esse jubileu aqui na nossa diocese de Anápolis. Bom dia, seja bem-vindo, e o que o senhor poderia partilhar sobre essas realidades? Bom dia, caro Padre Anevair, Paulo Amparo, todos os ouvintes. Eu sou o Padre Rogério, eu sou o coordenador diocesano de pastoral, e nós estamos, esse ano, vivendo na diocese também o ano jubilar, o jubileu da esperança. E nós contamos, então, com esse ano de umas atividades. A gente está em comunhão com o Papa Leão, que também realiza os jubileus em Roma, mas também, como foi assim dado para a diocese, que pudesse também realizar os jubileus. E assim nós temos as igrejas chamadas jubilares, que recebem peregrinos de toda a diocese, onde podem receber essa graça da misericórdia, o ano de esse jubileu de reconciliação com Deus. O ano jubilar, ele é proclamado a cada 25 anos e pelo Papa, no sentido de nós vemos um tempo mais ainda de reconciliação com Deus, um tempo da misericórdia, das graças, do perdão dos pecados. Nós obtemos muitas graças. O ano jubilar é um ano que nós voltamos ainda mais nosso olhar para com o Senhor. E o Papa Francisco, de saudosa memória, nós recebemos dele essa ideia, esse pensamento e essa espiritualidade. Vemos um ano jubilar da esperança, onde então nós conseguimos viver esse tempo mais de comunhão, de esperança mesmo no Senhor. E nossa diocese tem realizado aí, desde que teve a abertura do ano jubilar, no dia 29 de dezembro do ano passado, 2024, e até agora temos seguido também essa forma, esse ano jubilar, de podermos viver nesses momentos de encontros. Tivemos vários jubileus estamos agora em setembro, mas durante o ano já aconteceram o jubileu dos diáconos, o jubileu dos presbíteros, dos padres, o jubileu também dos ministros da Eucaristia, o jubileu do apostolado da oração, jubileu dos poderes públicos e dos políticos, o jubileu da espiritualidade mariana. Então nós tivemos diversos jubileus já realizados. E o próximo que nós vamos ter, precisamente agora em setembro, que é o jubileu dos jovens, no Congresso Eucarístico do SEGME. Então haverá um congresso propriamente posto para poder então seguir esse projeto, essa forma de poder realizar o jubileu das jovens dentro do Congresso Eucarístico. Então estamos se preparando, vai acontecer aí no dia 13 de setembro, em Nova Veneza, vai ser um momento de procissão, de adoração, a Eucaristia, e aí vai ser o jubileu dos jovens. Queremos convidar todos os jovens para participar conosco desse jubileu que vai acontecer aí no dia 13 de setembro. Aí no mês de setembro nós temos o jubileu das secretárias paroquiais. Vamos realizar no Santuário Santana, onde vamos ter um momento de espiritualidade pela manhã, um momento de oração. Depois vamos fazer uma pequena procissão, peregrinação então da Praça Santana, ali no centro da cidade, e seguimos com a missa, presidido por Dom Valdemar, o bispo coadjutor. E assim nós essa parte da manhã, sentido mais jubilar, podemos viver esse momento mais
espiritual de alcançar mais graças e bênçãos de Deus de modo especial. Na parte da tarde, ainda a secretária tem alguma formação para podermos seguir dessa forma. Então, nós temos esse momento jubilar, momento de graças, né, para a gente poder realizar também com as secretárias nesse tempo. Além disso, o jubileu da comunicação, né, o padre Enem vai também estar já se preparando, e seguimos com o jubileu das crianças, jubileu da educação, jubileu dos pobres, jubileu dos vicentinos, jubileu dos carcerários. E encerramos então o ano jubilar com a celebração no dia 27 de dezembro desse ano, onde nós encerramos o ano jubilar aqui, e o Papa Leão irá encerrar em Roma no dia 6 de janeiro. Então, um momento de graça, de bênçãos, queremos convidar todos a poder continuar vivendo. Nós temos nossa diocese, a pastoral diocesana, que segue um plano diocesano de pastoral, que é viver o ano jubilar. Então, que nós possamos continuar participando com os convites que vão tendo, vão ser nas redes sociais também da diocese, comunicados. Então, vá, participe e continue visitando as igrejas jubilares. Temos 7 igrejas jubilares na diocese de Anápolis. Então, faça sua peregrinação, faça também um momento de oração, alcance indulgência plenária para si ou por uma alma do purgatório, para que nós possamos alcançar ainda muito mais graça esse tempo jubilar. Então, possamos ter esse momento de graça e também poder viver em comunhão com graça do Senhor. Obrigado. Muito bem, o nosso muito obrigado ao Padre Rogério. Padre, a gente ouvindo ele, né? Quantos jubileus já tivemos, quantos ainda teremos. Padre, graças a Deus, essa diocese de Anápolis sempre muito viva, muito forte, muito atuante, inúmeras realidades, né? Tudo em total unidade com a igreja, com o bispo, com as coordenações das pastorais, com seus diretores espirituais. Padre, uma diocese que, graças a Deus, pulsa muito forte e com certeza isso muito agrada o coração de Deus. Certamente, e é isso o nosso objetivo, né? Ou seja, agradar sempre a Deus, colocá-lo em primeiro lugar. E, de fato, todas essas celebrações jubilares vão mostrando para nós a riqueza da graça de Deus. Deus não cessa não é vencido em generosidade, né? Ele nos ama infinitamente, a sua misericórdia é eterna. E é confiando justamente nessa realidade que todas essas celebrações promovidas pela Igreja, sacramento de salvação, né, nossas vidas, nossa própria sociedade é abençoada. E por isso nós queremos agradecer muito ao Padre Rogério por esse belíssimo trabalho à frente das pastorais da nossa diocese. Ele é o coordenador diocesano de pastoral, além de pároco da São José, chanceler da Cúria, professor, né, no propedêutico, professor no instituto, enfim, não sei como ele consegue conciliar tudo isso. Ainda tem uma realidade, Padre, ainda torce para o São Paulo. Meu companheiro de torcida para o São Paulo, a gente se alegra junto, às vezes chora junto também, enfim, é próprio, né, da nossa vida de brasileiro torcer para algum clube. Mas aqui o fato é que, como dizia, esse brilhante trabalho está sendo desenvolvido, então nossa gratidão a ele e a todos os padres que estão à frente dos movimentos pastorais, juntamente com todos os seus coordenadores. Muito obrigado por esse sim maravilhoso, por esse coração dilatado que ama além dos limites da paróquia, né? Ama a igreja, e isso é tão bonito e edificante para cada um de nós. E nós, né, Paulo, teremos o nosso jubileu da comunicação no dia 17 de outubro com os profissionais da comunicação lá na Cúria. Será um momento conduzido por nosso bispo coadjutor, Dom Valdemar, que vai refletir, né, com os nossos comunicadores sobre o Dia Mundial das Comunicações, né? Lá em janeiro ainda, o saudoso Papa Francisco, né, ele escreveu uma mensagem para esse Dia Mundial das Comunicações e, portanto, digamos que foi celebrado no dia 1º de junho, né, com o tema Partilhai com mansidão a esperança que está nos vossos corações. E nessa mensagem, o Papa ressalta a necessidade de desarmar a comunicação, pois a real função da comunicação é de gerar esperança, não medo, desespero, preconceitos, rancores, né? Mas levar esperança, levar o amor, né? E aí esse é o papel aqui do nosso programa, né? Da nossa PASCOM diocesana, e também, oxalá, seja
o objetivo, né, de todos os meios de comunicação. É verdade que assim seja. Então, mais uma vez, nós agradecemos o Padre Rogério e, é lógico, reforçamos, né, a você, amigo, ouvinte, a todos que nos escutam, a rezar pelos padres. O Padre Anevaí aqui, de rápida memória, já falou N atividades do Padre Rogério, né? Para quem não conhece as realidades na paróquia, é uma paróquia grande, as pastorais muito ativas. Só ali, a realidade de conduzir aquela paróquia já é um trabalho imenso. E ele tem essas outras realidades. Essa é a vida do clero, dos padres, a gente tem que estar sempre rezando e sempre lembrando, Padre, que todos os padres, em qualquer lugar da face da terra, são feitos de carne e osso, Padre. É verdade, isso é bom lembrar, né? Por isso, muito obrigado, querido ouvinte, pela sua compreensão, né, para conosco. Você que tem paciência com o seu padre, que reza pelo seu padre, que busca cuidar do seu padre. Muito obrigado. É uma pessoa que, como você, né, precisa ser amado, precisa ser compreendido, né, precisa justamente do seu apoio, da sua fraternidade, da sua amizade, da sua presença. Por isso, muito obrigado, né, por sua caridade, né, por sua proximidade para com cada padre. É verdade, eu abro aspas aqui, né? Não precisa de também torcer para o mesmo time. Nessa parte aí você tem esse livre-arbítrio. Mas agora, por falar em padre, vamos falar com o neo-sacerdote, Padre Mateus, que recentemente, no último dia 16, foi ordenado sacerdote da Santa Igreja. Padre Mateus, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa. E o que o senhor poderia partilhar já desses primeiros dias, né, de exercício do ministério sacerdotal, amigo? Olá, Paulo Amparo. Olá, Padre Anevaí, queridos ouvintes. Então, com a graça de Deus, logo após a ordenação sacerdotal, recebi como missão ser vigário paroquial da Paróquia Santíssima Trindade, né? Nessa paróquia, eu fui enviado, para essa paróquia já fui enviado como seminarista no ano de síntese vocacional, que é o ano onde nós fazemos um balanço de toda a nossa caminhada vocacional e já fazemos como que uma preparação para a ordenação diaconal e sacerdotal. E também nessa paróquia continuei como diácono, quis a providência de Deus também que aqui ficasse como padre, né? E aqui começasse o meu ministério sacerdotal. Para mim foi uma grande alegria e fiquei muito feliz em poder continuar aqui, continuar crescendo com esse povo. Eu digo que é uma comunidade que me ajudou muito a crescer em todos os sentidos, tanto espiritualmente como pastoralmente, e perceber que é uma comunidade viva, uma comunidade de fé, uma comunidade que realmente abraça a causa, e com a graça de Deus nós vamos realizando o nosso trabalho, nossa missão, né? Acabamos de vivenciar a dedicação da Igreja Matriz, graças à providência de Deus, que providenciou todos os recursos necessários, né? E também graças ao trabalho e empenho dos outros padres, mas de maneira especial do Padre Paulo Henrique, né? Que se dedicou, se doou, realmente se desgastou para que a nova Igreja Matriz fosse edificada, né? E para mim uma graça já colher desses frutos, né, do trabalho do Padre Paulo Henrique, uma igreja tão bonita, e aqui pude celebrar uma das minhas primeiras missas e fiquei muito feliz, né, como disse, de poder estar aqui, poder contribuir com esse povo e também receber deles. E esse início de ministério está sendo um tempo de muita graça, né, de muita graça e muita bênção. Alguns brincam, né, estamos de lua de mel, e de fato o clima é esse, né, assim, de realmente de festa, de celebração. Celebrar o dom da vocação, o fato de que o Senhor me olhou, nos olhou, a mim e meus irmãos com misericórdia, e nos chamou, e assim nós somos muito felizes, né? Muito gratos a Deus por essa eleição, mesmo não sendo dignos, assim, ainda assim Ele nos confiou esse ministério, né? E é muito bom, assim, ver o agir de Deus, contemplar a ação de Deus na nossa vida, e também, através da nossa vida, tocar tantas vidas, tantas pessoas, tantas almas, né? Tudo é muito novo, são realidades novas, né? Mas ao mesmo tempo no nosso coração tem esse sentimento, é uma realidade antiga e nova, porque é novo porque a gente está aprendendo a celebrar missa, aprendendo a atender confissões, aprendendo a fazer as coisas de padre, mas ao mesmo tempo parece que é tudo antigo, porque no nosso coração, pelo menos no meu coração, eu sinto como que se Deus já tivesse me preparado e sonhado comigo desde toda a eternidade, com isso, e me sinto realizado, né? Muito feliz como padre. São poucos dias de padre, ainda não tem nem um mês de padre, mas posso dizer com clareza, com convicção no coração, sou muito feliz em ser padre,
e saber que Deus me criou para essa vocação realiza e consola o meu coração. E quero pedir aos queridos ouvintes que continuem a rezar pelas vocações, rezem por mim, contem com as nossas orações e juntos seguimos firmes, né, na edificação do reino de Deus. Deus abençoe a todos. Muito bem, o nosso muito obrigado ao Padre Mateus. Padre, é tão bom ouvir assim, os neossacerdotes, tanta vida, tanta gratidão a Deus, né? Assim, a gente se alegra com a alegria dele e não queremos imaginar o que Deus prepara na vida do ministério sacerdotal dele. A gente tem que confiar e viver bem o momento presente, um dia após o outro. Certamente, Paulo, você traz aqui uma sabedoria que é essencial, né? Viver bem cada momento, né? Viver o hoje na presença de Deus. E nós somos gratos a Deus pelo Padre Mateus e os neossacerdotes que estão vivendo com muito entusiasmo, com alegria, com dedicação, doação, né? O seu ministério sacerdotal. É verdade que não tem nem um mês ainda que foram ordenados, né? No dia 16 próximo farão um mês de padre, mas a gente vê quanto vigor, quanto amor a Cristo, à igreja, né? Ao povo de Deus. Que Deus os conserve, que Deus conserve o Padre Mateus nesse vigor, nesse ardor, né? Neste grande amor às almas. É verdade. Padre, o Frei João Vitor acaba de mandar uma realidade para o senhor muito bonita, nobre. É uma forma bela também de evangelização no que diz respeito a esse campo da música, a essa questão. O que o senhor poderia partilhar dessas realidades que o senhor acaba de receber aqui do nosso querido amigo Frei João Vitor? Então, você pode, pelo Instagram, @louvaiebendizei, fazer a sua inscrição. Jovem, é um convite para os jovens aí da nossa diocese. Você que queira participar, será muito bem-vindo. No dia 27 de setembro, os frades franciscanos menores, né, promovem a primeira edição do evento Louvai e Bendizei, que é um concurso de música e poesia voltado para a juventude católica. Olha que legal. Então, vão ser 3 categorias: a música autoral, interpretação de músicas franciscanas e poesia. Então, todas as 3 categorias estão voltadas para o tema do Cântico das Criaturas de São Francisco de Assis. Ali terá a participação de seminaristas, freiras, grupos de jovens, vocacionados, vocacionadas. E, portanto, você jovem que queira participar, a inscrição é gratuita e tem prêmios muito bons, viu? A gente não vai revelar aqui, deixa a curiosidade da juventude, né? Confira a página no Instagram para saber um pouquinho mais, tá? Lógico que ali o importante é ver essa reunião da juventude católica para competir de uma maneira saudável, com alegria, mostrando assim o rosto jovem da igreja. Repetindo, você jovem que interessa participar, né, desta primeira edição, olha que maravilha, né, do Louvai e Bendizei, no dia 27 de setembro, procure se inscrever através do Instagram, @louvaiebendizei. É verdade, eu acho que já está surgindo aí um discípulo do nosso querido Frei Beraldo, de saudosa memória, também um frei franciscano que dedicava muito à evangelização através da música. Quanto bem o Frei Beraldo fez aqui. Até eu lembro aqui do neossacerdote também, Padre Marco Aurélio, Miracema, no Tocantins. Frei Beraldo também ajudou muito lá na formação do padre neossacerdote, Padre Marco Aurélio, e também nessas realidades de música na região ali do estado de Tocantins. Como a música ajuda, né? Aquela sempre bela e inesquecível frase: quem canta reza 2 vezes. Isso é muito bom, parabéns ao Frei João Vitor. Padre, mas também na última sexta-feira, no seminário na capela do Seminário Maior Diocesano, vocês tiveram um momento muito belo e importante, e eu diria até de gratidão. Com certeza, Paulo, nós queremos, de fato, agradecer muito a cada benfeitor do nosso seminário. Na última sexta-feira, como parte das celebrações do Tríduo, em louvor agora São Pier Giorgio Frassati, canonizado agora de manhãzinha aqui no horário do Brasil, às 10 horas da manhã, horário de Roma, juntamente com São Carlo Acutis, né, padroeiro da Academia Literária do nosso Seminário Maior Diocesano. Nós tivemos, como terceiro dia do Tríduo, uma Santa Missa,
onde participaram muitos benfeitores do nosso seminário, pessoas que ao longo do ano nos ajudam, pessoas que no arraiá do seminário, na festa junina que a gente promove, também nos ajudam. E nós queremos, de fato, agradecer a cada um, a cada uma, e a você, querido ouvinte, pelas orações por nosso seminário, pelas vocações. E também, se desejar nos ajudar, fica aí de novo o convite, porque, naturalmente, a formação sacerdotal requer gastos, investimentos, e, claro, nós os fazemos com grande amor e com grande esperança. Afinal de contas, é tão bom termos os padres com quem contar, né? Que trazem Jesus na Eucaristia para nós, o perdão de Deus através da confissão, a unção nos momentos, né, de dor, de sofrimento e assim sucessivamente, tudo o que significa o ministério sacerdotal. E você pode colaborar diretamente na formação dos nossos sacerdotes. Basta você entrar no Instagram do nosso seminário, @seminarioicm, e ali no direct, né, pedir as informações necessárias para esta colaboração. Nunca aceite visita porta a porta, né? A gente sempre salienta isso aqui. Não é de praxe na nossa diocese nenhum seminarista ficar porta a porta ou padre pedindo doação, né? Tenha muito cuidado com isso. E também você pode entrar em contato conosco através, né, claro, do nosso WhatsApp do seminário, que está sempre à disposição de cada um dos irmãos e irmãs que desejar colaborar conosco através do 62 99631 6513, 99631 6513. Desde já, Deus lhe pague. E foi muito bonito, Paulo, ver como naquela Santa Missa a gente pôde rezar pelos que ali estavam e por todos os nossos benfeitores. E na nossa casa, no nosso seminário, todos os dias rezamos por aqueles que nos ajudam. Que legal. Depois de tantas possibilidades aí que o padre deu de você somar no processo formativo no nosso seminário maior diocesano, eu ainda vou abrir mais uma opção, talvez seria até a mais fácil de todas. Vá na secretaria da sua paróquia, procure a secretária e fale: eu quero fazer essa doação para o Seminário Maior Diocesano. Tenha certeza que, literalmente, a doação chegará ao Seminário Maior Diocesano. E agora vamos ouvir o Padre Wilson, que além de administrador paroquial ali da Paróquia Santíssima Trindade, na região norte da cidade de Anápolis, eu abro aspas aqui, uma das igrejas matrizes mais bonitas da nossa diocese. Parabéns a todo o povo ali envolvido, a todos os sacerdotes que passaram por ali, a irmã Maria e a Madre Júlia, que já estão no céu, Santa Madalena de Canossa, né? Elas que ajudaram ali no início, e é lógico, e principalmente Padre Paulo Henrique, que já está em Roma em estudos. Essa igreja é bela, bela, maravilhosa. Se ainda você não visitou, convido que vá. Vai ficar muito satisfeito com o que você vai poder presenciar lá, fruto do esforço, do suor de cada membro daquela comunidade e da igreja de uma maneira geral, porque ali tiveram benfeitores de inúmeros locais. Mas o Padre Wilson também é o coordenador diocesano da catequese, e com ele vamos falar um pouquinho, primeiramente, sobre essa realidade, a questão da iniciação cristã. Padre Wilson, bom dia, seja bem-vindo, e o que o senhor poderia partilhar dessas realidades? Catequese e iniciação da vida cristã, amigo. Tempo de catequese. Olá, Paulo Amparo, Padre Anevair. Olá, querido ouvinte. É uma alegria muito grande poder estar aqui uma vez mais com vocês, sobretudo para partilhar sobre a nossa catequese diocesana. Nós estamos passando por um momento de transformação no modo de catequizar. Dom Valdemar tem sido um grande entusiasta da implementação da iniciação à vida cristã em nossa diocese, também chamada pela sigla IVC, que nós vamos escutar comumente a partir de agora, muitas vezes, nas nossas paróquias, nas missas, quando os padres forem também expor sobre este tema. Na nossa diocese nós tivemos a última atualização do clero sobre este tema, estamos preparando a próxima Assembleia Diocesana também sobre esse tema, e muito provavelmente muitas das nossas assembleias paroquiais conversarão sobre a iniciação à vida cristã. Nós estamos nesse período com um questionário que o bispo mandou para cada paróquia, para que juntamente com os padres possamos responder algumas perguntas para formarmos juntos esta nova forma de catequizar que é a iniciação à vida cristã.
E talvez algumas pessoas perguntam, mas por que uma nova forma de catequizar agora, nesse momento? Para que nós possamos nos adequar às realidades dos nossos tempos, é a grande verdade. Nossos avós foram catequizados em um tempo onde a cultura era cristã, predominantemente cristã, o que na verdade já não é mais realidade nos dias de hoje. Hoje nós estamos vivendo uma cultura neopagã, nós estamos com as pessoas imersas em uma falta de sentido completa tantas vezes. E nós precisamos resgatar essas pessoas porque o amor de Deus é para todos. E a forma que nós temos para alcançar essas pessoas que estão inseridas em uma cultura neopagã, em uma cultura onde Cristo já não é mais o centro, é justamente buscar inseri-las na vida cristã, sem pressupor que a vida cristã já seja algo do conhecimento de todos. Nós precisamos agora iniciar um processo de iniciar a todos na vida cristã. De tal forma que precisamos mexer na estrutura da catequese. A catequese, portanto, deixa de ser uma etapa para receber os sacramentos da iniciação cristã para ser iniciação à vida cristã que pressupõe catequese. Isso é muito mais bonito, porque leva as pessoas a serem missionárias, leva as pessoas a terem sede desse Deus que quer transbordar em seus corações. Elas vão começar a ser inseridas novamente naquilo que a cultura odierna não nos permite, a vida de Jesus Cristo que quer habitar em nós. Isso é a graça. A graça é a vida de Deus em nós. Portanto, cada um de nós que fomos criados por Deus, somos convidados ao estado de graça, ou seja, a ter Deus vivendo dentro de cada um de nós. E esse processo bonito se instala, sobretudo, a partir da iniciação à vida cristã. Vamos viver, portanto, uma conversão pastoral, passando de uma pastoral de conservação para um estado permanente de missão, onde todos nos tornamos responsáveis para fazer o amor de Deus chegar a tantos corações que ainda não conhecem Jesus. Na carta apostólica Desiderio Desiderável, o Papa Francisco já nos dizia, no número 5, que o mundo não o sabe ainda, mas todos são convidados para o banquete das núpcias do Cordeiro. Quanta gente que nós conhecemos que ainda não souberam-se convidadas para a ceia do Cordeiro. Não perceberam que tem um amor de Deus que as quer amar. E o Papa continua dizendo, não deveríamos ter um instante sequer de repouso, sabendo que nem todos ainda receberam o convite para a ceia, ou que outros o esqueceram ou perderam nas sendas tortuosas da vida dos homens. Eu vejo em algumas missas que celebro lugares vazios e eu fico com o coração incomodado, porque há tantas pessoas que poderiam ainda conhecer e amar Jesus de todo o coração e só não estão aqui talvez porque nós que somos cristãos ainda não nos movemos, de fato, em um espírito missionário pleno, como é o desejo que nosso bispo tem no coração para a diocese e também o desejo que cada cristão autenticamente vivendo a sua vocação deveria ter, levar Jesus e torná-lo conhecido a tantas outras pessoas. Portanto, vamos mergulhar nesse processo da iniciação à vida cristã, vamos tornar a nossa igreja cada vez mais missionária, mudar a metodologia catequética, de tal modo que a partir de agora nós não tenhamos simplesmente a Eucaristia no final de uma etapa ou a Crisma no final de uma etapa catequética como prêmio de quem chegou até o fim. Mas nós vamos ter homens e mulheres comprometidos com Cristo e com a missão, que viveram uma etapa catequética e que depois da catequese continuam o ardor missionário por buscar tantos outros que ainda precisam conhecer e amar Jesus. Essa é a estrutura da vida cristã, falando muito por alto, para que nós tenhamos um primeiro contato. É claro, nós vamos aprofundar, nos próximos meses vamos falar muito sobre isso, vamos falar das etapas, dos tempos da iniciação à vida cristã, mas por hora é preciso que isso se instale no nosso coração. Estamos num tempo que requer uma metodologia nova de fazer as pessoas alcançarem Jesus. Já não pressupomos mais uma cultura cristã. Nós precisamos iniciar as pessoas que vivem em uma cultura neopagã no cristianismo autêntico, tornando-as, assim, discípulas missionárias de Jesus. Jesus conta conosco e é preciso que nós estejamos prontos para arregaçar as mangas e fazê-lo conhecido e amado em todos os lugares. Estamos apresentando programa Cristo Vive. Muito bem, o nosso muito obrigado ao Padre Wilson.
Padre, nas palavras do Padre Wilson, que o senhor prestou bem atenção, né? Uma igreja, aquela igreja ali, no estado, né? Uma igreja tranquila, de conservação, de não sei o que lá, para uma igreja missionária. Padre, essa renovação da igreja dia após dia, acompanhando todas as idades e, é lógico, sempre dentro da doutrina. Isso é muito belo, Padre, porque tudo se renova, não tem como a gente ficar vivendo períodos de 1, 2, 3 séculos atrás. Padre, como essa igreja dá trabalho para o Santo Espírito de Deus? Na verdade, é o Santo Espírito de Deus que provoca, inquieta os nossos corações para, de acordo com cada tempo, levar a mensagem de salvação, o Evangelho, aos corações, né? E por isso o padre falou muito bem dessa conversão, né, pastoral, sair de uma pastoral de conservação ou até de uma catequese de conservação, né, para justamente esta igreja em estado permanente de missão, catequese em estado permanente de missão. E como você bem salientou, são mudanças metodológicas, não se trata de uma mudança de doutrina, a doutrina católica é sempre a mesma, inalterável, há 2000 anos, né? E por isso vai assim permanecer com a graça de Deus. Nós estamos então começando na diocese esse processo de algum modo, sair daquela metodologia um pouco mais conservadora, né, onde as pessoas chegavam, faziam catequese, recebiam um sacramento e pronto. Muitas, infelizmente, até deixam de participar da vida da igreja, e olhando para essa cultura atual, onde nós temos já uma cultura não necessariamente cristã, católica, um mundo neopagão, né, digamos assim, pós-moderno, até se fala, infelizmente, em muitos ambientes, de um mundo pós-cristão, e isso é muito triste, né, para o nosso coração, são palavras muito fortes, mas a gente precisa entender que quando a gente vai às redes sociais, se a gente se desvencilha dos algoritmos, né, se a gente vai fora do ambiente paroquial, a gente vai ver que tem uma ampla maioria de pessoas que não creem ou não estão, digamos, iniciadas ou não fazem parte da igreja. E por isso deve nos inquietar e nós não podemos nos acomodar. E é pensando justamente nisso, na verdade, o Espírito Santo de Deus, que a igreja no Brasil e a nossa diocese vem propor a IVC, a Iniciação à Vida Cristã, que é um processo, digamos assim, de conversão mesmo, porque nós vamos experimentar através da IVC, e este vai ser um processo gradual, né? Vai requerer tempo para ele sendo aplicado, implementado na nossa diocese, porque a IVC trata-se, sobretudo, de ser uma igreja cada vez mais próxima, acolhedora, né? Onde as pessoas têm um senso de pertença, elas vão sendo iniciadas, né, com um bom acolhimento, o anúncio do querigma, e depois, sim, preparadas para os sacramentos, mas, atenção, não preparadas para o sacramento em si, mas para a vivência do sacramento que vão receber. E isso é muito importante, né? Porque, de fato, vai requerer uma saída de si mesmo, aquilo que o Papa Francisco falava de uma igreja em saída, quer dizer, a igreja não deve fechar-se em suas próprias estruturas, mas ir ao encontro das pessoas nas suas periferias existenciais. Isso vai requerer, então, uma igreja, como já falamos, em estado permanente de missão, quer dizer, a evangelização não é só um evento pontual, né? Na verdade, é uma atitude constante, né? A igreja deve estar sempre pronta para dialogar com essa cultura neopagão, responder às dúvidas das pessoas, apresentar o evangelho de uma forma relevante para as suas vidas, né? Vai requerer também maior proximidade com o povo, claro, da nossa parte, enquanto sacerdotes, né? Maior disponibilidade para ouvir as pessoas, mais misericórdia, compaixão, né? Por falar em misericórdia, quanto o Papa Francisco, agora o Papa Leão XIV também salientam a importância da misericórdia, né? E, enfim, a própria caminhada sinodal da igreja é uma expressão concreta também de como essa conversão pastoral ela precisa ir acontecendo. Portanto, se Deus quiser, nós vamos ter paróquias mais inclusivas, paróquias mais próximas, mais acolhedoras, onde criaremos também, se Deus quiser, pequenas comunidades eclesiais missionárias, né? Onde círculos de estudo e de oração vão acontecer. Isso é um processo, né? Como eu disse, que vai se implementando gradualmente, mas a gente precisa entender que é necessário, né? Afinal de contas, quem não se sente bem sendo bem acolhido, né, escutado, atendido,
amado por Deus, né? E depois, tendo este vínculo, ir também vivendo os seus, digamos, a sua vida sacramental no dia a dia, né? Isso é muito importante. É verdade, padre, na igreja atual. E a gente lembra, né, do nosso catecismo. Estamos no mês de setembro, a Sagrada Escritura. Quanto mais se conhece, mais se ama. A gente lembra que a gente tem uma faculdade católica que tem tantas possibilidades de você aprofundar mais ainda, seja na teologia, na filosofia, em outras realidades. Exato, tem inúmeras situações que você pode aprofundar, porque antigamente, padre, dentro dessa evolução, é lógico, sempre dentro da doutrina, antigamente os santos eram de Aptos, era de Clésima, era isso ou aquilo. Hoje sim, já tem um bom tempo que já temos santos de calça jeans, santos de tênis, ou seja, não perderam a essência, o Cristo, a doutrina, mas foram se atualizando através dos tempos. Naturalmente, né, a santidade é uma vocação para todos os batizados, né? E por isso mesmo, desde papas a bispos, padres, religiosos, religiosas, leigos e leigas, e aí a gente vai vendo que com a canonização, né, de São Carlo Acutis, do santo Pier Giorgio Frassati, né, que eram jovens. Carlo Acutis, por exemplo, certamente vai ser patrono da internet, né, porque ele criou um site para divulgar, por exemplo, os milagres eucarísticos. Né? São Pier Giorgio Frassati, ele era alpinista, quer dizer, gostava de montanismo, né? Digamos, não sei se posso usar esse neologismo, né? Das montanhas, né? Um jovem estudante que influenciava muito os seus colegas, né? Para o bem, para Deus, né? Por isso a gente vai vendo que a santidade está em viver bem aquilo que é ordinário, em viver bem na presença de Deus e por amor a Deus aqueles nossos deveres do dia a dia. É verdade. Que assim seja. Mas, Padre Wilson, também nós gostaríamos que o senhor falasse, né, dessas realidades do jubileu, que no último final de semana nós tivemos o jubileu dos catequistas. Que o senhor poderia partilhar dessa realidade que vocês vivenciaram no último final de semana, amigo? No último final de semana aconteceu o jubileu dos catequistas. Foi um momento muito, muito especial. Um momento de nós nos encontrarmos, partilharmos, sorrirmos, repartirmos a refeição e, sobretudo, repartirmos o pão eucarístico. O nosso encontro começou com a Santa Missa na Catedral do Senhor Bom Jesus, às 9 horas da manhã, e nós, logo após, seguimos em uma caminhada bonita, caminhada de fé, até o antigo Colégio Auxilium, onde aconteceu o dia do jubileu propriamente falando. Ali nós tivemos apresentações, nós tivemos uma pregação do padre Edmilson sobre o tema da esperança, já que nós estamos vivendo esse jubileu da esperança, nos lembrando daquela passagem de Romanos 5,5, a esperança não decepciona. E logo depois do almoço tivemos apresentações das diversas paróquias da nossa diocese, em formas de música, em formas de teatro, em formas de jograis, em formas de apresentações artísticas que expressassem a vontade que os catequistas e os catequizandos possuem de tornar Jesus cada vez mais conhecido e amado no meio de nós. É bonito perceber que nós não estamos atrás apenas de uma metodologia catequética. Nós estamos atrás de catequistas convencidos do amor a Jesus Cristo. Porque caso não estejam convencidos do amor a Jesus Cristo, eles não vão conseguir convencer ninguém, eles serão desacreditados. Portanto, é bonito esse momento quando nós podemos parar, olhar nos olhos dos catequistas e dizer para cada um deles: vocês são importantes. A igreja conta com o vosso sim, a igreja conta com a vossa missão. Eu lembrava para os catequistas na missa que celebrei que o catequista não é simplesmente um voluntário, mas o catequista é um missionário, alguém que se compromete com a causa, alguém que sabe da responsabilidade de evangelizar e de tornar Jesus cada vez mais conhecido. Os catequistas são, portanto, peça fundamental, já que a evangelização se dá através da pregação e nós sabemos pela palavra de Deus que a fé vem pelo ouvido. É preciso que nós tenhamos pessoas que amam Jesus de verdade, estejam convictas desse amor e queiram espalhar esse amor
a todas as pessoas, pregando, anunciando a palavra, catequizando, ensinando a doutrina da Santa Igreja Católica, como os nossos catequistas a cada semana arduamente têm feito. Por isso aproveito para deixar um abraço a cada catequista que tem se empenhado na missão evangelizadora e dizer: Jesus conta com você, Jesus conta com o seu espírito missionário para que a igreja possa continuar levando o nome de Jesus e o nome de Jesus seja cada vez mais conhecido e amado no meio de nós. Que legal, padre. Com certeza esse jubileu foi maravilhoso. Também é lógico que a gente quer agradecer a nossas irmãzinhas de Belém, que sempre nessa coordenação diocesana da catequese soma e contribuem e trouxe esse jeito todo especial, né? Aumentar esse amor a essa missão tão nobre que é a catequese. Mas, padre, e a paróquia aí que recentemente o senhor assumiu já está batendo na porta para iniciar os seus festejos, a festa da Santíssima Trindade. O que o senhor poderia partilhar dessa realidade, padre? E eu gostaria de aproveitar para convidar a todos os ouvintes para virem participar conosco da festa em louvor à Santíssima Trindade. Na última quinta-feira iniciamos os festejos e vamos até o dia 14 de setembro. Todos os dias teremos tanto a parte social quanto a parte religiosa. A parte religiosa, novena e Santa Missa em 2 horários, às 6 horas da manhã e às 19 horas. E logo após a missa da noite, temos também a nossa parte social. Sabe aquela barraquinha que você tanto gosta de participar com a sua família? Pois é, nós vamos ter aqui na nossa paróquia, estamos tendo. Com muita alegria, quero convidar você a participar conosco. Venha festejar a Santíssima Trindade juntamente com a nossa comunidade. A Paróquia Santíssima Trindade fica no setor residencial Jandaia. E de modo especial, nos 2 domingos da festa, nós vamos ter o almoço seguido do bingo. O bingo tem como prêmio principal em cada um dos domingos R$5.000. Então, além de festejar conosco, você pode também sair daqui com um pouco mais de dinheiro no bolso, viu? Então, vem festejar com a gente, vem participar das missas, vem participar da barraquinha, vem participar dos almoços e dos bingos nos 2 domingos da festa. A Santíssima Trindade quer abençoar você e toda a sua família. Jesus, o Divino Pai Eterno e o Espírito Santo te esperam aqui na Paróquia Santíssima Trindade. Que legal, que legal. Todos estão convidados a participarem da festa da Santíssima Trindade. Olha só uma sugestão. Você vai, participa da festa e ao mesmo tempo conhece a igreja. Então vocês vão ver que realmente Deus providenciará, né? Que era o tema da campanha da qual foi feita a construção da igreja. O senhor quer partilhar alguma coisa, padre? Tranquilo? Tranquilo? Só quero reiterar aqui a nossa gratidão ao Padre Wilson, às irmãs, como você bem colocou, e aos catequistas da nossa diocese. Que maravilha! Quando, claro, nós falamos de conversão pastoral e conversão na catequese, é mais esse sentido metodológico, porque os nossos catequistas são pessoas, né, digamos, exemplares e que nós a eles devemos demais por seu sim, por sua generosidade, nossa gratidão. E que Deus continue dando força, perseverança, sabedoria para seguir nessa importante missão. É verdade, padre. Até no final de semana eu fazia o encontro dos Socolares em Brasília, sábado e domingo, e o frei lá, venezuelano, celebrando a Santa Missa, fez questão de chamar os catequistas ali presentes, cantar parabéns, fazer uma oração especial, porque reconhece esse trabalho muito bom que eles desenvolvem. Mas agora vamos falar de um tema muito forte, né, para a nossa Diocese de Anápolis, que é a Missa dos Romeiros, que acontecerá amanhã, segunda-feira, dia 8, às 19h30, na Praça dos Romeiros, ali na Avenida Presidente Kennedy, na cidade de Anápolis, na divisa dos bairros Maracanã e Alexandrina, que também é no limite das paróquias São Pedro e São Paulo e Paróquia Nossa Senhora Aparecida. Todos vocês estão convidados, um ambiente preparado com muito carinho. Já agradecemos a Prefeitura Municipal de Anápolis, que fez toda uma revitalização ali da praça. Até o piso ali da praça foi pintado pela primeira vez. Queremos agradecer o carinho, o zelo. E é lógico, a paróquia se prepara para receber todos. Então ali teremos telão, a música de boa qualidade, cadeiras, Corpo de Bombeiros se faz presente, a Polícia Militar, uma festa real, uma celebração realmente pensada em vários detalhes. Mas é lógico, o principal detalhe é rezar pelo sufrágio das almas, né? Naquela praça ali nós temos o monumento Nossa Senhora Pietá, feita pelo artista plástico
Anapolino Silvio Moraes, e esse ano já são 27 anos desse trágico acidente. Sobre essas realidades, vamos ouvir um pouquinho do sobrevivente desse acidente, nosso grande amigo João Vaz. João Vaz, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa. Gente que faz a igreja. Bom dia, Paulo Amparo, bom dia, Padre Nevair, bom dia a todos os ouvintes. Bom dia. João Vaz, chegando esses dias, né, setembro, e sobretudo início de setembro, não tem como a gente, né, não se reportar ao acidente dos Romeiros. E você é um dos sobreviventes daquela enorme tragédia que aconteceu no Brasil, até então o maior acidente terrestre, essa excursão que saiu ali da paróquia São Pedro de São Paulo, Nossa Senhora Aparecida, nesse retorno da Basílica, da Casa da Mãe, essa triste tragédia, João. Paulo, chega essa época do ano, a gente fica mais pensativo, pra gente que é sobrevivente, pra gente que viveu aquele momento, e as pessoas que vão relembrar agora vão também sentir isso, que viram na televisão, que ouviram nas rádios na época, né? Foi uma coisa muito marcante para toda a cidade de Anápolis, para todo o Brasil. Tivemos um acidente terrível, onde foram ceifados ali 55 vidas aqui de Anápolis, mais alguns ali da região de São Paulo, né? E a gente fica realmente pensativo na vida, no que aconteceu e o que a gente tem que fazer ainda nessa terra daqui até o fim dos nossos dias. É verdade, João. E parece que foi ontem, João, mas já são 27 anos. 27 anos se passaram, Paulo. E assim, as imagens estão na minha mente. Quando você me ligou, que você vinha aqui, as imagens veio tudo na minha mente. Cada momento, cada segundo que a gente viveu dentro daquele ônibus, fora do ônibus ali, com aqueles sobreviventes, com as pessoas que ali faleceram, veio todas as imagens na minha mente. Né? E parece que aconteceu agora, nesse exato momento. A gente, nesse longo desses 27 anos, eu aprendi a conviver com isso. A minha família também aprendeu, porque estava eu, minha esposa, meu filho, o Eduardo e minha mãe. Minha mãe faleceu na época e ficou eu, a minha esposa, a Rosilene, e o Eduardo, meu filho, hoje já com 29 anos de idade. Na época ele era um bebê, praticamente de colo, né? E isso vem, em alguns momentos, vem na mente da gente, mas aprendeu a conviver. Naqueles primeiros dias, primeiros anos, era muito forte. A gente sentia, com a perda da minha mãe, dos amigos ali, o que a gente viveu e viu é coisa de cinema, né? A gente vê em filme. E isso passou tudo na minha cabeça agora há pouco, e essas lembranças faz a gente viver melhor a cada dia agora, nesse momento presente que a gente tem. É verdade, João. E né, Deus é que sabe a hora que cada um vai ser chamado, da forma que ele vai ser chamado. Agora sim, um gesto, eu diria, de consolo foi a construção da praça, né? A gente agradece imensamente e eternamente a senhora Onaide Santilo, seu esposo de saudosa memória, Ademar Santilo, aquela praça ali na Presidente Kennedy, aquela linda obra de arte do artista plástico Silvio Moraes, e depois daquilo ali, as paróquias sempre, todo dia 8 de setembro, portanto, amanhã, amigo ouvinte, às 19h30 ali na praça. Depois disso, João, todos os anos, durante esses 27 anos, uma bela celebração, sempre que possível, presidida pelo bispo. No caso, Dom Manuel presidiu várias, inúmeras, Dom João Wilk da mesma forma, Dom Dilmo, de saudosa memória, celebrou também, vários sacerdotes, uma missa que, eu diria, aquece o nosso coração, João, mas ao mesmo tempo também revigora esse estar bem, estar em paz com Deus, porque a gente não sabe a hora que vai ser chamado. E cada celebração ao longo desses anos, cada celebração sempre mais bonita do que a outra. Verdade, Paulo. De 2000 para cá, quando foi feita a praça, né?
Acho que é 2000 mesmo, né, que foi feita a praça. As missas sempre são feitas lá, todo dia 8 de setembro, às 19h30. O Dom Manuel celebrou muito lá pra gente, os bispos, né, que estão, e traz pra gente um consolo muito grande de saber que nós estamos rezando para nossos irmãos romeiros de Aparecida, que estão com certeza no céu, intercedendo por nós, orando por nós. E o que eu tenho de falar? A gente tem que preparar, Paulo. O dia, igual você falou, a gente não sabe o dia e nem a hora. Eu acabei de vir de umas agora há pouco e podia ter acontecido alguma coisa e eu não estar aqui nesse momento. Então nós temos que preparar a cada momento. E eu mesmo tenho que preparar muito ainda para ir para a glória de Deus. Então é isso, a missa nos traz esse consolo. E convido a todos, a população de Anápolis, os irmãos católicos, a participar dessa Santa Missa, que é uma missa muito bonita e que nós não celebramos a morte, nós celebramos a vida em Cristo, a vida em Deus, uma vida com Nossa Senhora, que é muito importante para nós católicos. É verdade, João, você fala aqui, os seus olhos enchem de água, eu não posso ficar nem te observando muito, senão acontece o mesmo comigo, mas assim, você falando isso aí tudo, a gente quer te agradecer em nome das comunidades, porque depois desse trágico acidente de 1998, todos os anos você fez questão de ir na prefeitura, pediu a revitalização ali chegando os dias, colaborando na organização, na montagem, para que sempre aconteça essa celebração e que nunca, que jamais essa data passe batido. Você é sempre um grande colaborador nas realidades dessa missa que sempre nós tivemos. É lógico, pela sua mãe, por tantos que você conhecia, que nós conhecemos, mas acima de tudo, para rememorar, porque a vida realmente é muito breve, João. Verdade, Paulo. E falar em vida breve, nós estamos passando. Peço às pessoas que ficarem, não deixem morrer. É uma missa que celebra a vida, isso é que é importante. Aos padres que passarem na Nossa Senhora Aparecida, na São Pedro de São Paulo, mantenha a missa todos os anos, até o dia que assim Deus quiser chamar a todos nós para o reino, né? Para o reino de Deus. Então, é isso. É uma missa que celebra a vida, de paz, de alegria. Então, é uma missa bonita, celebrada por padres, pelo bispo, né? E quero convidar a todos que amanhã, segunda-feira, às 19h30, lá na Praça dos Romeiros, que será celebrada pelo nosso bispo adjuntor, Dom Valdemar. É importante demais para nós, sobreviventes, familiares, estar lá celebrando a vida. João Vaz, muito obrigado por partilhar essas informações. Eu sei que para você é muito forte falar sobre essas realidades, mas te agradecemos imensamente. Eu que agradeço, Paulo. A gente emociona mesmo, né? Em falar, em celebrar, mas é celebração de vida. Convido a todos a participar com a gente lá amanhã, às 19h30, na Praça dos Romeiros. Muito bem, o nosso muito obrigado ao nosso amigo João Vaz. Padre, momento muito forte para a Diocese de Anápolis. Sim, foi naquele 1998, né, 8 de setembro, dia da Natividade de Nossa Senhora. Nossos 54 romeiros, voltando de Aparecida, né, sofrem um grave acidente e, portanto, são chamados para a presença de Deus, né? E nós cremos que estejam no céu, de lá intercedendo por nós, por cada familiar, ao João Vaz e a todos os familiares, né, que ali tiveram, né, pessoas queridas, né, que faleceram, mas que, por outro lado, cremos estejam junto de Deus. Nossos sentimentos, nossas orações. E esta Santa Missa, celebrada há 26, agora 27 anos, né, é sempre um momento no qual se recorda esse trágico acidente, aquelas pessoas queridas, mas um momento de reafirmar nossa fé no céu, na ressurreição da carne, pois, como diz Jesus, aquele que vive e crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, né? Por isso, nós cremos nas promessas do Senhor, embora naturalmente, humanamente, seja difícil ter que viver isso tudo, mas, por outro lado, também queremos, assim que o Senhor também nos chamar, rever todos esses nossos queridos, amados, junto dele no céu.
É verdade. Padre, para mim especialmente é muito caro falar sobre essa situação, porque não tem como se não se emocionar. Mas, por exemplo, eu acho que a cena mais forte da minha vida, o amigo ouvinte Margine, o feirão coberto da Alexandrina, um caminhão, né, para quem entende ali, um caminhão truque de carroceria de madeira. Nosso grande amigo Jeová forneceu o caminhão. Ali nós fizemos ele de altar, e Dom Manuel, né, em cima da carroceria desse caminhão, presidiu uma missa de corpo presente. Aí você imagina o Dom Manuel olhando ali, o feirão repleto de caixões, 50 e tantos caixões à sua frente, os familiares de cada caixão ali do lado, nos seus restos mortais. O bispo diocesano, o segundo bispo, falar o que naquele momento? Imagine essa situação. E depois, Anápolis não tem carros, né, de funerária para transportar esses caixões. Então vieram todos os carros das funerárias que tem em Anápolis, não couberam, então por fim ia como se fosse mercadoria, em Kombi, em caminhonete de carroceria de madeira, em outras situações para levar para o cemitério. É um momento assim muito, mas muito forte que marcou bastante, padre. Não tem como, né, Paulo, não marcar. É algo realmente que revela, né, de algum modo, como é que, digamos, a vivência dessas pessoas hoje impacta ainda a todos nós, né? Porque foram numa peregrinação, pessoas de fé, pessoas de Deus, até hoje suas vidas tocam as nossas vidas e não poderia ser diferente, né? São pessoas que morreram amando a Deus, né? Morreram tendo visitado o Santuário Basílica de Nossa Senhora Aparecida, estado juntinho da mãe, né? Morreram, portanto, certamente, e foram acolhidos no céu por Nossa Senhora, né? Que os apresentou a Nosso Senhor. Então, não tem como não marcar, claro, os familiares em primeiro lugar e toda a nossa paróquia ali, agora Nossa Senhora Aparecida e também a paróquia São Pedro de São Paulo, pois eram paroquianos de ambas, né? E não tem como não marcar toda a nossa cidade de Anápolis, que, por isso mesmo, né, presta a eles ainda hoje esta homenagem e vai continuar com a graça de Deus pelos anos futuros. É verdade, que quem tem o hábito de participar todos os anos nessa missa já ouviu inúmeros relatos do próprio bispo Dom Manuel Pestana, de outras pessoas, do crucifixo, N situações que não vou entrar aqui em pormenores, mas assim, muito fortes. E temos a previsão esse ano, com as graças de Deus, do nosso bispo coadjuntor Dom Valdemar presidir essa celebração, com certeza concelebrada por vários sacerdotes da nossa diocese que fazem parte de estar lá. O Seminário Maior Diocesano, me parece, o propedêutico também estará lá presente, geralmente vai algumas autoridades, mas o certo é que teremos essa grande celebração da vida, literalmente, celebração da vida. Padre, estamos indo para o finalzinho do programa, nesse início do mês de setembro, mês da Bíblia. Qual que é o recadinho básico do senhor? Muito obrigado, querido ouvinte, pela sua audiência. Obrigado, Paulo, né, por sempre estar aqui firme no nosso programa. E o recado é este, né? Mês da Bíblia, mês de crescer na intimidade com a palavra de Deus, que ilumina a nossa vida, aquece o nosso coração e, sem dúvida alguma, orienta os nossos passos. Por isso, querido ouvinte, dedique um pouquinho mais de tempo à leitura, à reflexão e à oração da palavra de Deus. Que Deus abençoe muito você, sua família, seus projetos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Programa Cristo Vive, um programa da Pastoral de Comunicação da Diocese de Anápolis. Com as graças de Deus, voltaremos na próxima semana. Você ouviu o programa Cristo Vive, o jornalismo na Santa Igreja.